Olá, amigos. Estamos aqui com um programa extra do STUM, Somos Todos Um. Hoje o nosso amigo Sérgio Scabia não está presente aqui, porque deu uma chuva forte aqui em São Paulo e ele não conseguiu chegar com a moto dele aqui a tempo de fazer a gravação. Então, eu estou fazendo aqui hoje o programa sozinho entre aspas. O Jefferson está ali atrás ajudando aqui, né, na gravação, e hoje nós vamos fazer um programa diferente, é um extra, na verdade, fora dos temas que nós abordamos normalmente no programa. Eu quero passar hoje uma gravação de um lance que rolou ontem. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2017, ontem, dia 31 de janeiro de 2017, eu estava lá no Espaço Origens, no Brooklyn, onde eu tenho um outro grupo de estudos, às terças-feiras, às quartas aqui no IPPB, é um grupo grande com 120 pessoas, e às terças é um grupo com 30, lá no Brooklyn, que já está há vários anos comigo também. Então lá nós temos 2 salões, 2 grandes salas de aula para fazer as aulas, mas nós gostamos de fazer mesmo no varandão embaixo, que dá para um jardim interno, né, um gramado interno, e quando está muito calor, fazemos as reuniões ali mesmo no gramado. Mas ontem estava chovendo, fizemos a reunião dentro da varanda, no espaço coberto, mas com a chuva caindo logo do lado aqui na grama, o barulho da chuva rolando. Então eu tinha planejado fazer uma aula com a turma, estava esperando todo mundo chegar, e aí eu me sentei numa banquetinha, e aí surgiu um espírito de um índio que eu vejo já há alguns anos, e que me passou uma mensagem sobre as águas em 2015, muito legal, que depois eu vou compartilhar com vocês. Esse índio apareceu e eu senti que eu poderia captar as ideias dele e passar para o grupo. Eu pedi para todo mundo ficar quietinho, botei um CD do William Ackerman, que é o dono da gravadora Windham Hill, nos Estados Unidos, de música New Age, desde a década de 70, só trabalhos de violão, maravilhoso. Eu acompanho a carreira dele há muitos anos, as peças de violão tocando de fundo, o pessoal relaxado ali, e eu então captei a atmosfera do que esse índio queria passar e comecei a falar. Não era uma psicofonia, a atmosfera dele entrava na minha mente, eu vertia em palavras, mas do meu jeito, sabe? É como, por exemplo, o Jefferson está ali atrás da câmera, é como se ele falasse comigo e eu repetisse aqui para vocês, mas ele fala de um jeito, eu falo de outro, mas o recado é o dele. Então é assim que acontece muitas mensagens espirituais, tá? Ele estava do lado e foi passando. Para minha surpresa, quando acabou a mensagem, ele plasmou a figura de um sacerdote egípcio, e aí contou a história de que ele tinha feito besteira com magia, desviou-se para o lado escuro da força, fez besteira e só foi aprender humildade reencarnando como indígena, para aprender a naturalidade e simplicidade, e hoje é alguém que trabalha pela luz. Mas isso na gravação eu vou contar para vocês. Então, o que eu resolvi fazer com o Jefferson aqui para aproveitar esse momento? Nós trouxemos para cá a gravação, o Jefferson converteu ela em MP3 e vocês vão escutar essa gravação. Essa gravação tem cerca de uns 25 minutos, 30 minutos, Jefferson, tá? Então, eu começo falando as palavras que ele foi jogando na minha mente, mais ou menos no meio, eu paro de falar um tantinho, logo depois eu volto a falar contando o que eu estava vendo ele mostrando uma plasmagem espiritual no corpo espiritual dele de egípcio e alternando com a de índio. E é muito legal a atmosfera, a chuva caindo, o pessoal emocionado com aquela manifestação, todo mundo na sintonia. E como estava gravado no celular de um amigo nosso, lá na hora, nós resolvemos compartilhar essa gravação nesse programa extra em que o Sérgio não está aqui. Então nós vamos fazer esse extra com essa gravação que vocês vão ouvir na sequência. O Jefferson vai botar umas imagens aí legais enquanto vai rolando a gravação. Espero que seja muito legal para vocês. Agora, para pontuar melhor, eu recebi uma mensagem desse espírito em 2015, 2014, eu não me lembro bem. Chama-se Um Recado Natural em Nome da Natureza e das Águas. Para ficar melhor e no contexto, eu vou ler aqui para vocês agora, e o Jefferson vai colocar na descrição aí do vídeo o link para você clicar e cair direto no texto para você ler mais tarde com calma, mas eu quero ler aqui agora para botar no contexto. Eu vou ler aqui, na sequência vai entrar a gravação e aí o programa segue, finalzinho é o final da própria gravação, para você escutar aí com calma em casa, compartilhar com seus grupos espirituais que você tiver, seus amigos se puder. É uma mensagem muito legal e
É claro, eu tenho a plena noção de que eu estou projetando isso num canal do YouTube, tenho a plena noção que isso está em aberto, que muita gente não vai acreditar, que eu vi o índio... Isso aí já é normal, isso já é o previsível. Eu estou me direcionando para vocês que estudam a parte espiritual, que sabem que esses contatos acontecem e que vão reconhecer no próprio conteúdo da mensagem a ressonância espiritual devida, correlacionada com o que vocês estudam, e não estou aqui para converter ou doutrinar ninguém de coisa nenhuma, porque isso a própria vida, o tempo e eventualmente a morte vão fazer, levando as pessoas para o outro lado, e aí elas vão ter que despertar e reconhecer a natureza espiritual delas mesmas. Então, o objetivo, passar para grupos, estudantes espirituais de todas as áreas, essa mensagem, essa que eu vou ler aqui e a outra gravada, tá? Não quero criar polêmica, não quero nada, não quero doutrinar nada, só quero fazer meu trabalho, que é passar essas mensagens, que é a forma que eu tenho de contribuir em alguma coisa dentro da área espiritual que eu trabalho, sabendo que um ou outro não vai gostar, o outro assim, isso é natural e cada um tem que ser respeitado, mesmo não gostando, e eu tenho certeza que tem gente que gosta do trabalho que eu faço e outros que não gostam, como é normal na vida, e eu estou tranquilo com isso. Eu tenho amigos que são materialistas, que não acreditam na parte espiritual que eu trabalho, e no entanto são pessoas de caráter bom, são meus amigos, eu não doutrino eles, agora também não ligo para a opinião deles para nada em relação à minha espiritualidade. Isso aí é comigo, meu nível de consciência, e se você, com o seu nível de consciência, que é seu, do seu jeito, puder pegar algo bom nessas mensagens, a minha tarefa, do Jefferson que está aqui filmando, e do Sérgio, que não está aqui em corpo físico, mas está em pensamento, aí o trabalho da gente terá êxito, que é passar algo bom nesse mundo tão caótico, jogar mensagens como essa, tá bom? Então vamos lá, um recado natural em nome da natureza e das águas. Homem branco, para onde sua cobiça está levando? Diante da força dos elementos da natureza, você se vê impotente. Os furacões e terremotos o assustam, e as enchentes lavam sua arrogância. E você jamais aprende a lição, e só valoriza o que é temporário e ilusório. Quando a tempestade vem, você se encolhe de medo e reza desacorçoado. Você pensa que é gigante, mas a toda hora a natureza sacode o seu orgulho. Diante da seca que o acossa, em algum momento, você pediu perdão às águas? Sim, perdão pela poluição e degradação que você vem infringindo há tempos. Diante das inundações, você tem refletido sobre as suas sandices perpetradas? Ah, homem branco, que pensa que é chefe, mas não passa de alguém sofrido. Diante dos vazamentos de suas usinas atômicas, você pediu perdão aos mares? E quando os maremotos invadiram suas cidades costeiras, você refletiu nisso? Conseguiu observar as leis de causa e efeito em andamento? O seu consumo desenfreado vem destruindo o meio ambiente há tempos, e você não se corrige e continua sua sanha famélica em detrimento à natureza. Homem branco, por que você é tão tacanho? Porque não escuta a voz da razão. Você usa celulares modernos, mas não é capaz de falar com o seu próprio coração. Você voa para o outro lado do mundo, mas não é capaz de voar acima do seu ego. Você diz que os animais são irracionais, como se você mesmo fosse só paz. Contudo, olhe suas guerras fratricidas e suas depressões cada vez maiores. Olhe a violência que campeia nas suas sociedades e o medo propagado pelo ar. Veja a miséria graçando em muitos rincões do mundo e diga que é evoluído. Ah, homem branco, muitas vezes de alma escura, como explicar sua loucura? Você destrói o equilíbrio das águas no mundo e depois culpa a natureza? Tome vergonha enquanto é tempo, peça perdão e recupere o meio ambiente. Tome muito cuidado com suas usinas nucleares, não deixe nada vazar nas águas, pois do contrário, as leis de causa e efeito farão os mares lamberem suas costas. E aí você chorará sua loucura e suas preces serão engolfadas pelas marés. A sabedoria nativa ensina: respeite a natureza e peça perdão às águas. Em lugar de produzir mais armas, despolua as águas e revitalize o mundo. Saiba disso, os rios são as veias e o oceano é a pulsação do coração da vida. A Amazônia é o pulmão do mundo.
Preserve-a, respeite-a, admire-a. Homem branco, para onde sua loucura consumista está levando? A resposta está nas águas e suas reações de rebote, que são seca ou inundação. Pense nisso, pare com a destruição, vive em paz e respeite a natureza. Peça perdão às águas, pois as leis de causa e efeito estão em andamento. Então, essa é a mensagem, gente, tá? Vou repetir, o Jefferson vai deixar logo após a descrição do programa o link para você clicar e aí você lê essa mensagem por você mesmo. Eu quis colocar ela para poder correlacionar no espírito da mensagem gravada de ontem em áudio. E aí vai casar uma coisa com a outra. Essa mensagem, o áudio que você vai ouvir e depois ler com calma. É o mesmo índio que na verdade é um iniciado antigo que se perdeu e só se recuperou como um índio dentro da naturalidade e hoje faz o bem e passa mensagens como essa. Então isso é o que nós temos aí para hoje nesse programa extra do Stum Somos Todos Um. Obrigado ao Jefferson aí pela ajuda na gravação e um abração para o Sérgio Scabia, que aliás só vai ficar sabendo disso tudo quando assistir também o programa. Ele não está aqui, só quando ele assistir a gravação que a gente botar no ar é que ele vai ver. Então, Sérgio, um abração para você, que é o cara que engendrou o programa e deixa a gente vir aqui fazer e passar mensagens como essa, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, até o próximo programa e paz e luz. Presta atenção no som da chuva caindo, correlacionado com essas peças de violão, chuva e som do violão. Mantenha a conexão entre ambos. Eleva os pensamentos a um poder maior do que todos nós. Abre o coração numa sintonia de amor profundo. Está aqui uma presença extrafísica, é um índio e ele quer passar alguma coisa. E ele pede para prestar atenção na música e na chuva. O som da chuva batendo no telhado, na grama. E a música sendo a trilha sonora dessa chuva que limpa a atmosfera, que molha as plantas, que umedece o solo, trazendo vida. Vou captar os pensamentos dele e vou projetar com a minha própria voz, o meu próprio jeito de expressão, porém as ideias projetadas são dele e eu vou apenas revestir de ondas sonoras em forma de palavras, do meu próprio jeito, a emanação mental dele. Apesar de toda a tecnologia à disposição do homem atual da Terra, a natureza continua mais poderosa em suas manifestações. Toda a tecnologia do homem é incapaz de frear as águas. Quando há um temporal,
as ruas se enchem, enchentes acontecem, deslizamentos de terras, barrancos caindo. No mundo inteiro é assim. O poder da água descendo sobre a arrogância dos homens, que com toda a sua tecnologia não conseguem barrar o poder das águas. A arrogância do homem diante do poder da natureza é nada. Quando um vulcão entra em erupção e projeta fuligem no espaço aéreo, isso prejudica o deslocamento dos aviões, que com toda a sua tecnologia não conseguem voar em tais condições. Quando as águas do mar se revoltam, formando os maremotos que lambem as costas de vários países, ocorre grande destruição. E até mesmo as usinas nucleares são presa fácil dessa violência das águas. Quando ocorre a tempestade, mesmo os homens mais poderosos tremem diante do som do trovão, despertam assustados com o poder dos raios rasgando a escuridão do céu noturno. Quando a terra racha em algum ponto nos fenômenos dos terremotos, as construções dos homens caem fragorosamente. Onde está o suposto poder do homem? Se diante das forças da natureza, a humanidade continua sofrendo e sendo humilhada por essas forças. A Terra é um ser vivo, também em evolução. E aqueles que descem para viver nela estão sujeitos a diversas coisas que fazem parte da natureza planetária. E todos aqueles que vivem na superfície da Terra estão sujeitos, expostos à força dos elementos, para com isso aprenderem algumas lições preciosas ao longo de muitas vidas. Espíritos arrogantes descem na Terra, podem galgar postos de poder ou não, e são humilhados pelos elementos em convulsão diante do poder do grande Espírito no universo inteiro. Aonde fica a arrogância do homem? Quem é realmente o poderoso? Aquele que controla os outros politicamente ou financeiramente e que eventualmente também passará para os planos espirituais e arcará com as consequências dos desatinos? Quem é poderoso? Aquele que perdoa ou aquele que deixa o desejo de vingança se manifestar, entorpecendo seus sentidos, escurecendo sua luz em função do ódio? Quem é forte? Aquele que deixa o amor fluir em seu coração, na manifestação da sua passagem na Terra? Ou aqueles que detêm o poder de armas, de execução, e que no fundo eles mesmos são os executados pela sua própria ignorância e arrogância? E o tempo
mostrará isso a cada um, seja nas lides da terra, seja na vida extrafísica pós-matéria. Ninguém escapa das leis promulgadas pelo Grande Espírito para o controle e evolução dos espíritos. Diante das pradarias celestiais, belas e coloridas, os lugares mais bonitos da Terra são pálidos, opacos. A vida é valiosa. A compressão espiritual do espírito na carne, causando-lhe limitações, é necessária. É um freio para a evolução de diversas capacidades latentes, que só se abrirão mediante a pressão das provas. Escute o som da chuva caindo na grama e no telhado. E pense que há inteligências extrafísicas, muitas vezes por detrás dos fenômenos da natureza, emanando energias regeneradoras, como neste momento, energias claras que descem sobre vocês. Energias amarelas suaves que limpam as formas mentais deletérias, estranhas. Energias alaranjadas que regeneram o corpo físico e suas energias. Diante do grande Espírito, todos são iguais. Não há diferenças de cor de pele ou de raça. No fundo, quem é pele vermelha, pele branca, pele amarela ou pele negra? Quem é indígena ou supostamente civilizado? Mudam as condições, os corpos, as experiências. E ao longo de muitas vidas, todos são testados. E ao descer na carne, cada espírito é provado pela exposição aos elementos planetários, pelas condições que o planeta oferece de evolução, através dos corpos que são oferecidos como vestimentas corpóreas a cada espírito. Escute a chuva. Escute a música. Jogue fora qualquer espécie de arrogância que surgir em suas mentes. Eliminem as coisinhas medíocres de dentro. Assumam o potencial espiritual que reside no coração de cada um. Potencial luminoso para vencer as provas. Façam isso antes que a morte venha roubar-lhes o veículo físico, devolvendo-os ao plano espiritual de origem, para não levar para o mundo espiritual essas coisas ruins de dentro, que se tornarão manifestação real e externa no meio astral circundante.
diante do infinito, o ser humano é poeira, é pó de estrelas. E em qualquer momento, cada um poderá ser chamado à pátria espiritual de origem, sem aviso. Portanto, é importante erradicar qualquer espécie de arrogância, erradicar as coisas de dentro que prejudicam a evolução do ser e assumir o compromisso consigo mesmo de crescer, de vencer a si mesmo. Escutem o som da chuva, escutem a música, sem pressa. Esse espírito que aparece aqui em forma de índio, ele plasmou aqui para mim ver a figura de um iniciado antigo que ele foi em outra vida, lá atrás, provavelmente na Grécia, ou talvez mais anteriormente no Egito. Um homem moreno, vestido com as roupas sacerdotais, o mais provável Antigo Egito mesmo. E ele se desviou para o lado escuro da força. E ao longo do tempo foi reencarnando sucessivamente para depurar tudo isso. E como ele já tinha desenvolvido um potencial mental forte, faltava para ele a simplicidade, faltava para ele um pouco de vivência natural, e não tanto dentro dos templos e iniciações. E por isso foi-lhe dada a chance de reencarnar como indígena por algumas vezes, para ganhar a simplicidade, para ganhar a natureza. E hoje, ele é o somatório do antigo iniciado, cheio de conhecimentos, com a simplicidade nativa, com a naturalidade do indígena, a fluência natural. E ele hoje é um somatório de ambas as possibilidades, o iniciado e o índio. Mas ele gosta mesmo de ser o índio, porque foi nesta condição que ele adquiriu o equilíbrio, segundo ele mesmo. E ele diz que se sente mais feliz em contato com a natureza do que com os rituais de outrora ou com os símbolos de outrora. Que para ele a natureza é muito mais forte do que tudo isso. A luz do sol, a chuva, a grama, o contato com o chão. Tudo isso trouxe para ele uma iniciação diferente, natural, onde o ego dele foi se dissolvendo e ele alcançou o ponto de equilíbrio como índio. E é assim que ele gosta de ser. E, no entanto, o conhecimento dele é vasto. A profundidade dos conceitos dele são muito legais. E ele faz questão de alternar as duas expressões para eu ver, o antigo iniciado e o índio. Ele alterna no corpo espiritual dele e vai plasmando. Mas sobressai a figura do índio, forte, sem camisa, tipo um caboclão, desses que aparece na área da Umbanda ou no Catimbó. E está aqui no astral do Brasil trabalhando, ligado às forças da natureza, de uma forma que só ele que sabe. Ele hoje está aqui, está saudando o nosso grupo, saudando espiritualmente, dizendo que é uma honra estar aqui e que é para nós atentarmos para isso, para a simplicidade das coisas, ser mais simples, mais natural, mais despojado.
E ele conclui que mais do que qualquer ritual iniciático ou prática espiritual, o que conta mais é o bem que se faz aos outros. Desenvolve mais o ser, amparar aquele que está caído, próximo à sua vivência terrestre, do que a superiniciação colimada, desejada em graus secretos, que muitas vezes ampliam apenas o ego da pessoa. Mas vale levantar o irmão caído, mas vale enxugar as lágrimas do próximo, mais vale curar, vibrar na luz, sempre no sentido de progresso, sempre no sentido de que aquilo beneficia a toda a coletividade. Existem vidas que são de iniciação e posteriormente o espírito reencarna para ser provado na prática. Toda iniciação leva à consecução do bem que precisa ser feito. E muitos iniciados reencarnam na Terra em condições variadas para serem testados por uma vida inteira, para ver se os valores conscienciais estão realmente ativados em seus chakras, em sua vida. Não se lembram que foram iniciados, porque agora estão sendo provados na matéria, em contato com outros do dia a dia. E para aqueles que estudam a espiritualidade, muitas vezes a memória volta, trazendo essa profundidade iniciática. Só que ela agora precisa ser temperada com a naturalidade da vida presente, com a condição atual, tornando-se serviço ativo em nome da luz. Não é iniciado aquele que nada faz em prol do próximo. Apenas é um acumulador de conhecimento, gerando arrogância. Iniciado é aquele que projeta sua luz a favor do próximo e que ajuda materialmente aonde pode, com as condições que tem, seja pela força da palavra a alguém que está triste, seja pela irradiação de energia curativa mesmo à distância, seja pela produção de conceitos esclarecedores que extirpem a ignorância e dissolvam a arrogância. E ele diz que basta apenas essas palavras por hoje para a reflexão de todos nós, e que nesse mundo, do jeito que as coisas são, caóticas, é uma bênção participar de uma reunião espiritual, de poder se reconectar aos valores espirituais e assim se inspirar para vencer as suas provas no dia a dia, suas dificuldades materiais de toda sorte. Com esse conteúdo espiritual, tornando o discernimento mais claro diante das coisas, tornando o coração mais aberto, mesmo diante das maldades perpetradas no mundo, tornando as energias fluídas, equilibradas, regeneradoras e radiantes, mesmo num meio caótico e escuro.
Conteúdo espiritual é valor intrínseco ao coração de qualquer iniciado. É por isso que diante de provas acerbas e pesadas, surge uma força dentro daqueles que caminham na espiritualidade. Essa força pode vir dos mentores espirituais que ajudam a cada um, mas muitas vezes ela vem de dentro, de todo o potencial que o espírito tem de milênios de vidas desenvolvidas. E por isso é preciso confiar mais no potencial do próprio espírito para vencer as suas provas e limitações. Potencial aberto, com humildade e não potencial fechado na arrogância. Hoje chove neste local, mas por detrás das nuvens, lá em cima, continua brilhando o céu estrelado. Portanto, que as nuvens que bloqueiam a visão do espaço não tirem de vocês a noção da liberdade e da consciência cósmica, porque estando na Terra, todos estão se desenvolvendo e no momento certo galgarão as estrelas. Depois da prova, depois da vivência na Terra, depois do trabalho feito, não antes. Alguns despertam por choques, por traumas, por dor. Outros despertam por discernimento, por amor, por conhecimento. E estudando a espiritualidade, podemos abrir novos horizontes em nossas consciências, por amor, por conhecimento, por liberdade, por discernimento e por agradecimento, por gratidão ao grande Espírito que nos colocou aqui, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui em mais uma vida e também a oportunidade de estarmos aqui nesta reunião, neste momento. A chuva que cai, a música, o seu coração sentindo tudo isso junto. A atmosfera dos mentores espirituais. Formando um ambiente luminoso, sereno, que nem parece que se está numa das maiores cidades do planeta. Um oásis espiritual da cidade. E cada grupo espiritual que opera baseado na luz e no bem, são outros tantos pontos espalhados pela cidade, outros oásis espirituais espalhados em nome da luz. E é uma bênção estar num desses oásis. E ele se despede falando umas palavras num dialeto indígena que eu não sei qual é, eu não entendo. Mas é uma saudação, um mantra, alguma coisa numa língua que eu não compreendo, mas é indígena.
vai voltando ao seu normal, devagarzinho,